No Tirando o Chá de hoje, nós estamos aqui com Rízia Rios, direto de Pé de Serra, para o mundo. E é um prazer, Rízia, tê-la conosco. O Givão está aqui também acompanhando esse Tirando o Crachá. E fala um pouquinho aí sobre quem é a Rízia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. A Rízia, ela é cria da comunidade de Pé de Serra, ela é cria da comunidade da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, e ela é cria da Ernst Young. E hoje a Rízia está criando a Digitex. Essa sou eu. Perfeito. E de contabilidade para contabilidade e para negócios que revolucionam. Então, a gente entende que falar de projetos sustentáveis é algo muito bacana e falar, sobretudo, uma construção de carreira profissional que lhe levou a esse outro nível. Fala um pouquinho sobre essa consolidação profissional. Tudo começou dentro da universidade, né? A UNEB, como eu comentei agora há pouco, por isso que eu me considero cria, né? Porque é a construção, um processo da UNEB. Eu fiz o UNEB Campus 19 em Camaçari. E dentro desse universo da universidade, eu tive a oportunidade de receber uma indicação de uma conexão de um amigo, que estaria tendo ali a entrevista para se tornar trainee de uma das multinacionais, das empresas, né? E aí eu comecei a fazer todo o processo ali de inscrição e me preparar realmente para as entrevistas, para entrar nesse universo aí do trabalho. Sair da faculdade, né, e começar a trabalhar. E foi aí que eu tive a bela surpresa de passar em um processo de trainee, né, pela Terco Gran Torto. Isso foi em 2008, né, então não comecem a contar muito os anos. E, para minha surpresa, todo o treinamento e a capacitação foi realizado em São Paulo. Então, para uma pé de serrense, como eu disse também no início para vocês, cria da comunidade de Pé de Serra, né? Pé de Serra, Bahia, que fica a 200 quilômetros de Salvador. Sair de Pé de Serra para estudar em Camaçari e passar num processo de trainee e que o treinamento seria um mês em São Paulo, foi minha primeira viagem de avião. Então, isso para mim era tudo muito deslumbrante. Eu via como algo assim, nossa, ficava radiante com tudo que estava acontecendo e estava disposta para viver isso. Então, entrei como trainee na Terco Gran Torto e passando um período de 2 anos, 2009, 2010, foi quando a Ernst Young comprou a Terco Gran Torto para uma estratégia de mercado para começar a atender as empresas ali, as médio porte. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte, né, de fazer toda uma carreira aí dentro da Ernst Young. Essa carreira durou quanto tempo e conta mais detalhes pra gente, né? Ela durou 13 anos e 6 meses, aproximadamente 14 anos aí. E tudo começou dentro do escritório de Salvador, né, lá. Depois que eu passei um período de quase 10 anos, né, falando ali de uns 10 anos dentro de Salvador, de 2008 até 2018, nesse período eu tive a oportunidade também, porque essas multinacionais, todas elas têm um programa de intercâmbio, para que a gente possa conhecer ou aprimorar a língua, ou conhecer outras culturas, no sentido de trabalhar em outras Ernst, também fora, né, já que é multinacional, está em diversas nações. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei assim, lá vou eu. Preciso aproveitar essa oportunidade. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade de morar em Toronto, 3 meses para aprimorar meu inglês, porque eu tinha essa vontade de atender clientes de grande porte. Geralmente, cliente de grande porte precisa ter o atendimento, né, com inglês, né, atender pessoas de outros países. Aproveitei 2017 e fiz essa experiência. E aí, quando eu voltei em 2017, em 2018, eu já estava pedindo para fazer já agora um intercâmbio no Brasil, que também daria para a gente fazer em estado. Foi quando eu pedi para ir para São Paulo e a Ernst me convidou para ir para Fortaleza. Porque naquele momento, a Ernst, com 12 escritórios no Brasil, Fortaleza precisava de uma pessoa com experiência para atrair talentos no mercado e também ajudar a formar os novos talentos para assumir a gerência. E aí eu fui indicada. Então eu falei, como que eu fui indicada e vou dizer não? Eu fui com essa missão de formar os novos gerentes em Fortaleza. Graças a Deus, saí com a missão cumprida, com 3 gerentes formados. E depois eu fui para São Paulo, dentro das minhas possibilidades. Eu digo que eu conheço mais São Paulo viajando antes do que morando em São Paulo, porque eu passei o período morando em São Paulo na época da pandemia. Então, a gente acabava trabalhando muito fechado, né, em casa, de home office, diferente de quando a gente ia trabalhar antes da pandemia, que teve essa possibilidade da gente, enfim,
se conectar e conhecer bastante pessoas. E aí, nesse período, 2021, foi quando eu realmente decidi voltar para a Bahia e falar assim, olha, que estava ainda na época de pandemia, vou ficar aqui na Bahia para realmente entender ali um pouquinho já do mercado, que está acontecendo, porque a gente só estava trabalhando só em home office. E aí, em 2022, eu saio da Ernest e a Digitex, né, me encontra aí para empreender, que eu acho que eu tenho essa alma de empreendedora. Então, só para recapitular, para quem está assistindo, contadora, auditora privada, né, entrou no multinacional que é considerada uma Big Four e a 4ª melhor empresa de auditoria do mundo. Então, com certeza, ter passado por esse universo aí, concebeu a você um posicionamento impecável. E falando de Digitex para a galera, o que é a Digitex? O segmento, o objetivo e principalmente que traz orgulho. É social, né? Com certeza. A Digitex é uma plataforma tributária, né? Então, todo o nosso desejo é resolver dores tanto para tributaristas, que precisam simplificar o processo da revisão, da edição e da preparação das suas declarações, das suas formas de apuração. Às vezes precisa automatizar esse processo. Então, nosso cliente são os contadores, advogados tributaristas, né? Então, a gente está inovando na área tributária. E aí a gente tem a felicidade de estar inovando na área tributária quando a gente tem uma reforma tributária do consumo aprovada recentemente, que está sendo regulamentada e está sendo, inclusive, testada as tecnologias. Vão começar alguns testes, né, significantes com 500 empresas selecionadas no Brasil, agora já junho e julho, né? E tudo vai ser testado com essas empresas e vai estar usando base tecnológica. Então, a gente desperta para esse olhar que a área tributária também precisa de inovação. E aí a gente, como tributaristas com experiências em multinacionais, né, o idealizador, meu sócio, o Ramon, ele também fez uma carreira brilhante na Deloitte, que é uma das 4, né, multinacionais, das 4 Big Fours aí, e ele me convidou para fazer parte dessa inovação, ou seja, dessa plataforma tributária, para que, de fato, a gente pudesse simplificar o processo das revisões, das edições, das obrigações acessórias para os contadores, mas o que mais me atraiu e me chamou a atenção era a gente usar tecnologia para a gente fazer com que o tributo chegue nas comunidades locais e realmente esse tributo, que é um dinheiro coletivo de todos nós, que apenas ele fica, né, de posse do governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, para gerenciar, para administrar, mas que esse tributo precisa voltar através de vários projetos, né? Então, a gente entendeu que aquele momento, além de ajudar os contadores, os tributaristas a simplificarem o processo da entrega das declarações, a gente poderia fazer o Big Data, e hoje já está disponível no mercado, para que pudéssemos tratar todos os dados das empresas de lucro real do Brasil e oferecer esses dados para as organizações do terceiro setor, como a Casa de Misericórdia daqui de Feira de Santana, como as Obras Irmã Dulce, como o Martagão Gesteira, como o Hospital de Amor em Barretos, pudesse usar esses dados para eles poderem encontrar de maneira qualificada quais as empresas de lucro real poderiam fazer o redirecionamento desses tributos para as obras sociais dele. Então, por isso que o meu lado social, ele é muito pujante nesse sentido, porque eu uso o meu conhecimento tributário, eu uso a tecnologia que hoje está disponível, acessível, e eu estou usando exatamente para resolver uma dor social, porque todos os captadores de recurso, isso é dado, né? 27% dos captadores de recurso hoje relatam a ineficiência na captação de recurso por falta realmente de conhecimento, né, de tecnologia que possa facilitar e também da complexidade da legislação tributária, que só a gente que é tributarista sabe. E é bacana trazer essa retrospectiva da solução que você construiu juntamente com toda a equipe da Digitex, porque viu de uma dor que você conseguiu sentir a partir do momento que você atuou na área privada também, né? Como CLT ali, vivenciando nas grandes empresas. Aprendi que você já auditou Nestlé, Pirelli. Então, passar por entender as dores, entender os maiores pontos de necessidade de um setor de qualidade, é o que reverberou para você todo esse posicionamento do o que é que eu posso criar de solução que tem a dor desse cliente, porque eu já entendo dessa área e que eu posso trazer atrelando aí um valor agregado, né? Falar os maiores desafios que você enfrentou e as maiores dores dos
diretores de empresas voltados a esse posicionamento de maior magnitude de faturamento. E completando o que a Ana está falando, é interessante você também explicar, né, o que é Ernst Young. É uma das multinacionais, né? A Ernst Young, onde eu fiz minha carreira profissional, é uma das 4 empresas de auditoria, né? Que é responsável por toda a auditoria das empresas grandes, principalmente as empresas de capital aberto. O que é a empresa de capital aberto? As empresas que realmente elas colocam suas ações disponíveis para qualquer um de nós, né, que queremos investir no mercado de bolsa de valores, comprar uma ação ali da Petrobras, comprar uma ação ali de uma empresa que a gente está entendendo que tem um valor agregado e a gente quer também ser sócio, né, com ações ali minoritárias daquela empresa. Então, essas multinacionais, a Ernst, a Deloitte, a Price, a KPMG, são consideradas 4, né, as Big Four, ou seja, as 4 maiores empresas do mundo de auditoria e consultoria. Elas são as responsáveis para dar essa certeza, né, essa validação, essa consistência nos dados que são entregues à sociedade por meio dos seus demonstrativos financeiros. É muito importante falar sobre essa qualidade do dado, porque ele traz a tomada de decisão. E a tomada de decisão do negócio está vinculada ao dado. Sem dados, a empresa não consegue prosperar. Ela não consegue entender quais são as próximas tomadas de decisões, e bem como não consegue entender também como trazer novos investidores. Então, a Rizia perpassou esse meio aí de entendedores, de provocar questionamentos com base na análise crítica e de passar para o outro lado. Agora, prestando serviço para a comunidade como um todo, mas também educando. Como fazer um demonstrativo contábil da forma correta, automatizando e gerando mais tempo para trabalhar em um outro aspecto, como, por exemplo, o social no próprio negócio. Então, fala aí como é que a Digitex pensa em 10 anos estar alocada nesse aspecto dentro das empresas. Hoje tem algo que é surreal, que é legal trazer aqui. Existe uma política que chama-se a política da sustentabilidade, né? Que a gente ainda escuta muito como sustentabilidade apenas o meio ambiente. E não é. A sustentabilidade, ela engloba o meio ambiente, que é a nossa casa comum, engloba as nossas relações, porque somos pessoas diferentes, que a gente chama de social. Social é o relacionamento que a gente tem uns com os outros, em diversos ambientes. E existe também a sustentabilidade corporativa, que essa sustentabilidade corporativa é exatamente a empresa, ela é um organismo vivo. Então, assim, uma empresa ela não nasce para morrer. Ela nasce exatamente para gerar emprego e renda e entrega de valor para o mercado onde ela escolheu atuar. Então, passando por essa parte da política de sustentabilidade, que ela, eu diria que ela nasce assim, com mais pujança quando vieram os ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, previsto em 2015. Então, agora em 2025, a gente vai fazer 10 anos em setembro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a gente está falando de uma década, e aí uma década é exatamente quando muda, né, uma geração. Uma década geralmente muda uma geração ali. Então, vocês fazem parte de uma geração onde a gente começou realmente a ter objetivos, metas e ações em prol da nossa sustentabilidade ambiental, social e corporativa. E aí, onde é que eu vou chegar? Como a gente hoje tem essa sustentabilidade, e a gente escuta bastante falar para nós, pessoas físicas, as empresas não vão ficar de fora. As empresas, principalmente as grandes, as que são de capital aberto, como eu falei anteriormente, são as que estão, né, listadas nas bolsas de valores, elas têm também agora uma obrigação a cumprir em 2027, que vai ser ter que apresentar o relatório de sustentabilidade, assim como elas apresentam o relatório de demonstrações financeiras, para dar essa informação a você, para você decidir se você quer ou não investir nela, ela também vai entregar um relatório de sustentabilidade para nós, enquanto consumidores, sejamos CPFs ou CNPJ, escolhermos comprar de empresas que estão realmente atuando com responsabilidade na sustentabilidade. E isso, para nós que somos tributaristas, e a gente considera que tributo é dinheiro. Tributo, ele é dinheiro, por isso que a gente corre dele. Tributo é dinheiro, isso eu acho que é legal a gente enfatizar, porque tributo é dinheiro. Agora, é um dinheiro coletivo, que é para ser a essência do tributo, é ser colocado a serviço do bem comum de todos. Essa é a definição social e a mais prática e comum para falar para a sociedade.
Tributo é dinheiro e é um dinheiro coletivo que é para ser colocado a serviço de todos, do bem comum de todos. Então, a partir do momento que a gente, com conhecimento tributário, a gente consegue ver que o tributo sendo dinheiro, eu, enquanto dona de empresa, ou a Nestlé, a Natura, todas as empresas que hoje podem usar o recurso incentivado, o tributo, e já redirecionar para uma Santa Casa de Misericórdia. Vamos falar da Nestlé. A gente está em Feira de Santana aqui, vamos falar da Nestlé. Nestlé em Feira de Santana, ela tendo consciência que ela pode atingir uma meta de ESG da área social, investindo em algum projeto aqui em Feira de Santana em prol da criança e do adolescente que vá ser educado através do esporte. A Nestlé, sendo empresa de lucro real ou qualquer outra empresa de lucro real da nossa região, ela tendo consciência, ela pode também decidir aí uma decisão dos gestores, das pessoas que vão precisar tomar decisão. Ela fala assim, olha, se eu tenho o poder de decidir que 4% do imposto de renda que eu iria pagar para o governo, eu posso já direcionar para um projeto cultural daqui da comunidade de Feira de Santana, eu vou tomar essa decisão. Então, isso é um recurso tributário, né, que é dinheiro, que ao invés de eu pagar para a Receita Federal, já existe uma lei, que é a lei do PRONAC, né, que é da cultura, que vai exatamente permitir que aqueles projetos aprovados pelo Ministério da Cultura recebam esse dinheiro da empresa que está na própria região e aí faça com que ela contribua para alcançar a sustentabilidade por meio do social. E não é só social. Santa Casa de Misericórdia pode ter necessidade, a parte do UNACOM, pode ter necessidade de fazer um projeto, o PRONON. O PRONON é um benefício fiscal, que é 1% do imposto de renda devido das empresas de lucro real, que pode ser redirecionado para fazer ações dentro das empresas que tratam pessoas com câncer, para que elas possam realmente ter esse benefício de usar o dinheiro, chamado tributo, coletivo, que deve ser usado para o bem social de todos, na comunidade local, onde eu posso estar também investindo na saúde. Eu falo do PRONON, falo do PRONAS. O PRONAS é pessoas com deficiência. Então, assim, é o que a gente sempre comenta, que, assim, tecnologia, ela veio para somar. Ela não é o fim. Tecnologia é um meio. O que é o fim é sempre o outro. O ser humano que está ali, esperando um tratamento como deficiente, um tratamento como uma pessoa que tem um câncer, um tratamento, uma educação através do esporte, através da cultura. Todos esses projetos, hoje, eles já existem. Só que por falta de informação, por falta de usar a tecnologia, às vezes, para chegar a esse conhecimento, como hoje vocês estão de parabéns aí com esse podcast, onde vocês vão permitir que esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui chegue a milhares de lugares, onde as pessoas possam realmente falar, poxa, eu sei uma empresa de lucro real que poderia redirecionar o tributo e deixar aqui 4% para a gente investir na cultura do nosso município. Então, isso para a gente é o disruptivo. Isso para a gente, dentro da Digitex, ter o primeiro Big Data, onde você pode consultar todos os dados de todas as empresas de lucro real no Brasil, é algo que, para a gente, assim, só foi possível ser feito por conta da tecnologia, né? A conhecimento nós temos, porque a gente trabalhou em multinacionais, na Deloitte, como idealizador o Ramon, eu na Ernst Young. Mas, assim, se eu não tivesse acesso à tecnologia, por mais que eu tivesse essa ideia brilhante, eu não iria conseguir levar isso para, de fato, se transformar em algo tangível que possa realmente transformar vidas. Então, acho que é o que a gente fala da missão social da Digitex, é transformar os dados de forma acessível, né? Ou seja, disponibilizar os dados ali de forma acessível para os diretores, os donos de empresas, os responsáveis pelas empresas de lucro real, possam ter consciência que hoje eles podem alcançar as metas de sustentabilidade usando o recurso incentivado, porque a lei já existe. Até para explicar melhor, né? Como foi que surgiu a ideia? Foi sua mesmo? Tem mais gente por trás dessa startup? A Digitex, eu digo que a história da Digitex, a gente ainda vai precisar fazer uma gravação, um documentário. Porque a história da Digitex, segundo o Ramon conta, que ele é o idealizador, ele teve a ideia, assim,
historicamente, quase todas as pessoas que saem de multinacional, as pessoas que trabalham, fazem sua carreira em multinacional, empresas. Porque a gente, literalmente, por isso que eu falo que eu sou cria da Ernst Young. Porque quando é que eu me torno cria? Quando eu aprendi até como o meu jeito. Eu não fui só moldada como profissional, eu fui moldada também, às vezes, como pessoas. Como uma pessoa. Eu tenho a cultura da Ernst Young em mim. Por isso que eu sou cria da Ernst Young, assim como eu tenho a cultura da UNEB, que é a universidade, né, a Universidade da Diversidade, e a cultura de Pé de Serra, que é a minha comunidade, que me criou, eu também tenho essa cultura da Ernst Young em mim. Então, dentro dessa perspectiva que a gente é cria desses ambientes, nós fomos criados desses ambientes, já que a gente passou mais de uma década ali, a gente tem muitos insights. E aí, geralmente, quem sai dessas multinacionais, normalmente abre uma empresa de consultoria. Normalmente, porque tem tanto conhecimento que a gente precisa transbordar, entregar alguma coisa. Precisa. A gente tem muito conhecimento, porque a gente teve muitos desafios, muitas oportunidades, muitas experiências, muitos acertos, muitos erros. É um verdadeiro laboratório. Então, chega uma hora que a capacidade instalada atinge. O que é a capacidade instalada, né? Como a gente fala, esse copo, ele tá aqui, a capacidade dele de ter água até aqui. Se eu colocar mais água, ele transborda. Então, é mais ou menos isso. A gente que vive nesses ambientes de multinacional, muitas das pessoas até falam que, às vezes, eles decidem fazer carreira nesses ambientes por conta da quantidade de aprendizado que a gente tem. Então, acaba que a gente aprende tanto, é um espaço como uma universidade, você aprende tanto que chega a hora que a gente quer entregar isso para o mundo. E aí, trazendo a resposta para a tua pergunta, o que aconteceu foi, então, Ramon, ele sai da Deloitte, a história da Digitex, ele sai da Deloitte e ele vai abrir uma empresa de consultoria, que é o normal, vamos dizer, de quem sai de multinacional. E aí, dentro desse processo, ele também é muito inquieto com essa questão da gente pegar esse conhecimento tributário e servir a comunidade resolvendo dores, que ele ficou querendo realmente usar a tecnologia para simplificar o processo de entregar esse conhecimento tributário. E aí foi quando ele teve a ideia dele, né, no primeiro momento ali, usar a tecnologia para simplificar o processo das obrigações acessórias. Só que ele, como eu, nós somos tributaristas, nós não somos programadores. Então, eu digo que a Digitex, ela nasce quando o Ramon faz o convite para o Eduardo. O Eduardo, ele é o programador da Digitex. Ele foi o primeiro investidor anjo, como a gente às vezes chama, né? Que é aquela pessoa que acredita, o anjo que aparece na nossa vida e que acredita em nós. O Eduardo, eles se encontraram numa fila de mercado, em plena pandemia, de máscara os dois, imagine essa cena. A Digitex nasce assim. E Ramon encontra, olá Eduardo, olá Ramon, quanto tempo? O Eduardo trabalhou na Tronox, uma empresa atendida pela Deloitte, o Ramon que atendia, e eles fizeram conexão, relacionamento sólido de confiança. Então o Ramon vai e faz esse convite para o Eduardo. O Eduardo pergunta o que está fazendo, aí o Ramon contou, não, eu estou com empresa de consultoria, mas eu estou com umas ideias aqui que eu queria colocar esse conhecimento todo que eu tenho na cabeça numa plataforma tributária. E aí Eduardo pergunta, e por que não coloca? Ou seja, a Digitex nasce de uma pessoa que idealizou, que é o Ramon, né, o desejo de colocar o conhecimento tributário dentro de uma plataforma tecnológica que tem esse objetivo de simplificar o processo, né, das pessoas que trabalham na área tributária. Mas ele, como tributarista, sozinho a Digitex não iria. Ele teve, como a gente fala das divergências que se complementam. Ele teve que ter o Eduardo, que é formado e tem toda uma experiência, mais de 30 anos na área de tecnologia, para acreditar na ideia dele e falar, vamos fazer. E aí, ou seja, a Digitex nasce em 2021, com eles dois, os dois fundadores. E aí, quando eu saio da Ernst, que eu saí com esse desejo de empreender muito claro na minha cabeça, eu saí com esse propósito, empreender na Bahia e gerar emprego e renda para a Bahia. E aí, quando eu saio, Ramon, eu fui e coloquei essa mensagem no grupo do WhatsApp, que a gente fazia parte em comum, né? A tecnologia, de novo, nos conectando. E aí, Ramon me chama no privado, Riz, eu quero conversar contigo, quero te mostrar, quero te apresentar o projeto. E aí, ou seja, eu escuto o projeto do Ramon e faço parte, começo a entender que eu poderia, sim, contribuir e fazer parte da Digitex. Então, a Digitex, por trás da Digitex, tem o idealizador, o nosso investidor anjo, o Eduardo, aí depois veio eu,
Milena, seu Manuel, e a gente, para hoje a Digitex ter a entrega que a gente já tem no mercado, além do desenvolvimento, gente, na área de tecnologia, uma coisa que é super importante, eu acho que vale a pena eu ressaltar, colocar aqui, é infraestrutura. Hoje a gente tem um sócio de infraestrutura. Hoje a gente tem um sócio de desenvolvimento. E nós temos hoje, além de ter 2 sócios da área de tecnologia, que nos dá essa segurança de onde é que a gente está se metendo literalmente nesse ambiente, para que nós tributaristas possamos colocar esse nosso conhecimento dentro do espaço tecnológico para simplificar a vida das pessoas. Isso é perfeito, né? Você trouxe 2 pontos aí cruciais. O primeiro ponto sobre a ótica voltada à questão da tecnologia, né? A tecnologia tem cada vez mais se acentuado. A gente está na era agora da inteligência artificial. E a inteligência artificial não é nova, né? Ela está sendo usada hoje com uma nova performance através de um ChatGPT, né? Que as pessoas estão utilizando para a questão da análise de dados, Total. para ter uma assertividade maior. Então, quando você fala que a tecnologia é um meio, de fato é. E as pessoas precisam entender que a tecnologia é um meio para gerar qualidade de vida. Total. É a partir da tecnologia que a gente vai conseguir promover mais em menos tempo, conseguindo ter tempo para viver o melhor que a vida pode oferecer. Então, a ideologia que eu prego hoje é que a tecnologia é a nossa maior aliada. Sim. E deve ser. Sim. E quem não estiver fortemente evoluída para esse contexto, vai sair perdendo muito. Porque vai perder tempo, qualidade de vida e falta de retorno e recurso financeiro. Né? E o segundo ponto que você trouxe foi sobre a ótica social, de trazer o conhecimento como base. Quantas empresas do lucro real têm o imposto de renda e o CSLL? Todo cliente de lucro real que deu lucro no período, ele vai entender que ele tem imposto e que é a maior carga do imposto dentro da contabilidade. Sim. E como é que esse imposto pode ser revertido para um bem social, né? Perfeito. Então, a partir do momento que o empresário ele não tem acesso a esse conhecimento e ele não sabe como pode reverberar isso do outro lado, que às vezes ele prega o social e não sabe que tem esse artifício para poder promover algo que ele acredita pela falta do conhecimento. Então, entender que a Digitex está fazendo isso com uma base fundamentada é o que de fato me conforta, primeiro enquanto contadora, segundo enquanto diretora empresarial contábil e terceiro enquanto uma consultora que promove a evolução patrimonial dos negócios. Então, eu acredito muito que é uma linha que deve ser sim empregada, que os empresários precisam conhecer de tributo e precisam saber que tributo não é ruim, a partir do momento que ele é muito bem utilizado e estrategicamente utilizado. E Excelente. quem leva a isso? Né? Então, a Digitex está com um papel aí fundamental, trazendo esse amparato para todos os lados, né, Gilvan? Exatamente. Queria que você falasse um pouco mais, né? E falasse também aonde é que Pé de Serra tá nesse seu coração, né? Gilvan, ele quer, né? Ele quer me pegar na essência. Gilvan, Pé de Serra, para mim, é uma das coisas, só para você conhecer um pouquinho aí da minha história também. A Rísia, ela, por essência, ela é voluntária. Isso é meu, isso é natural. Todo lugar, todo ambiente, acho que é por isso que eu vivi a universidade, eu não passei pela universidade. Eu vivi o processo realmente de construção dos ambientes. Eu sou realmente muito intensa naquilo que eu escolho fazer. Então, desde sempre, Pé de Serra, eu saí de Pé de Serra com 20 anos, né, quando eu fui estudar em Camaçari. Mas eu sempre fui muito ativa, né? Acho que aqui, como a gente fala, um agradecimento muito a meus pais, porque eles foram aqueles pais que fizeram realmente com que os filhos voassem, sabe? Ensinasse e Pé de Serra, essa comunidade de Pé de Serra é aquela comunidade que você pode fazer várias ações em prol do desenvolvimento da comunidade local. Então, a partir do momento que eu saio de Pé de Serra, com 20 anos de idade, e hoje, com 40, eu retorno para Pé de Serra, trabalhando com o que eu gosto, que é a área tributária, de forma a tecnologia sendo um meio para eu poder realmente estar trabalhando de lá, e eu poder doar o meu tempo para alguns movimentos de forma voluntária, é como se, sabe, todo mundo pergunta sobre realização profissional? Eu acho que tirando o crachá, você tira o crachá ali, né, no momento oportuno e fala assim: olha, agora eu não sou mais, sei lá, enfim, um CLT, mas eu vou realmente empreender. É essa liberdade que eu sinto,
Porque eu sempre tive vontade de dar um retorno, como cria também dos tributos. Porque eu estudei minha vida toda em escola pública, universidade pública. Então, no final das contas, quem me formou? A sociedade que pagou tributo. O governo gerenciou e alocou para que meus professores e para que a infraestrutura fosse paga. Mas quem pagou a minha formação enquanto contadora foi toda a sociedade, que paga tributo. Então, eu sempre tive essa sede. Um dia, quando eu puder, eu vou voltar para devolver esse conhecimento, esse servir à minha comunidade. Porque é o meu primeiro habitat. É onde eu nasci, onde até hoje eu dou bênção aos mais velhos, sabe? Eu fui criada, todo mundo ajudou meus pais a criarem. Eu tenho um provérbio africano, e Gilvan, que fala muito isso, que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. E é isso que eu sinto de Pé de Serra. Eu sou parte dessa aldeia de Pé de Serra, ou seja, a aldeia inteira de Pé de Serra me educou, não foram só meus pais. Então é como se eu tivesse uma dívida, assim, o sentimento que eu tenho é de retorno, de gratidão, já que a comunidade pagou meus estudos por meio da infraestrutura da universidade. Eu tive a oportunidade de sair de Pé de Serra e trabalhar numa multinacional, né, conhecer 2 países, né, como o Canadá e os Estados Unidos, por meio de todo o treinamento que a Ernst Young possibilitou. Hoje eu estou no mundo de inovação, criando a Digitex, e ter essa oportunidade de voltar para o meu Pé de Serra, para poder trabalhar de lá e nas minhas horas vagas poder contribuir com os eventos comunitários, é é intangível o sentimento que eu tenho de realização. Eu só agradeço, agradeço, e meu coração tá palpitando, viu, você ficar me fazendo esse tipo de pergunta. E é muito bom ouvir, né, a forma como a gente pode se debruçar com base nos propósitos que a gente constrói. E olhar para a Rízia hoje, né, eu tenho um pouco mais de aproximação nesse contexto, é olhar para essa Rízia que conseguiu configurar e aproveitar o melhor do cenário empresarial e trazer hoje para a sociedade não só um produto, mas trazer para a sociedade um produto que faz sentido, um propósito que gera conexão e uma revolução que traz transformação. Então, eu só tenho mesmo orgulho da Digitex, do posicionamento da Rízia enquanto profissional. E, Rízia, para a gente poder finalizar, né, fala um pouquinho dos maiores desafios que você enfrentou na época em que você foi CLT para você subir de nível, subir de cargo, para que as pessoas que estão hoje nessas empresas ou que têm sede de irem para empresas como essas, saibam o que é que podem seguir para serem tão relevantes como você se tornou dentro dos 3 anos que você construiu. Acho que como desafio, tem muitos desafios que às vezes são internos, são pessoais. Primeiro a gente tem que acreditar na gente, né, o autoconhecimento é algo fantástico. Quando você começa a acreditar em você, você vai abraçando as oportunidades que vão surgindo. Para crescer numa empresa, multinacional, essas multinacionais, a maioria dessas grandes empresas, elas têm uma gestão de carreira muito bem estruturada. Então você entra como trainee, foi o meu caso, né, e a maioria das pessoas que entram. Depois você vai para o campo de assistente, depois você vai para assistente experiente, você vai para sênior, né, que representa uma pessoa que já tem um pouco de conhecimento. Depois de sênior, ele vai também um sênior ali até chegar ao sênior experiente, e depois ele pode ter as habilidades para gerenciar a equipe, né. Ele já começa a ter habilidades para gerenciar a equipe desde a época já de assistente, né. Mas quando se torna gerente, aí ele já vai ter mais responsabilidades, e essas responsabilidades dá a ele essas condições de também ser capacitado, como eu falei, dentro de quase um laboratório, e, você ter toda a parte de dentro dessas multinacionais, é importante também dizer que elas têm universidade corporativa. Isso é um grande diferencial. Por isso que eu falo que é uma baita de uma universidade, porque eu tinha praticamente quase todo mês eu tinha treinamento e capacitação. E esses treinamentos e essas capacitações fizeram com que eu realmente evoluísse no meu cargo, né. Então saí de trainee, depois ir para assistente, enfim, até chegar a gerente, e logo depois que eu fiz o meu intercâmbio, de gerente, eu cheguei a gerente sênior. Ou seja, eu estava ali no pipeline, que a gente fala que é exatamente o período, ou seja, na linha do tempo ali, né, quando a gente fala, onde você efetivamente já começa a pensar nas entrevistas que o pessoal dos Estados Unidos iriam fazer, para realmente, avaliar se eu teria realmente a possibilidade de me tornar sócia da Ernst Young. Então, no desenho de uma carreira de uma multinacional, Ana, ela tem de trainee até chegar gerente, vamos colocar ali uns 5 anos, de gerente até chegar gerente sênior, mais 5 anos,
E gerente sênior, até chegar sócio, mais 5 anos. De uma maneira que eu estou falando bem popular aqui para todo mundo entender. Então você fica 1 década e meia podendo construir dentro de um ambiente com infraestrutura segura, com conhecimento, com cases práticos para você errar e acertar, a sua carreira para se tornar sócio de uma empresa multinacional. Então, os meus maiores desafios nesse início é exatamente olhar para mim ali e falar assim: eu posso. Se eu quero chegar a ser sócia, eu posso. Então, acho que quando você vence esse desafio de acreditar em si, você destrava, amigo. E aí eu voei. Foi exatamente um processo de autoconhecimento. Porque acho que quando você tem exatamente esse acreditar, aí os desafios, é como se os desafios, eles vão chegar. Mas aí, como eu tô com a mentalidade que eu estou aqui, e é aqui que eu quero chegar, o como é suave. Eu encontro o desafio e consigo passar por ele da melhor maneira possível. Então eu te diria e diria para as pessoas que vão nos assistir aqui, que assim, acredite em você. Realmente, quando você tem algo a realizar, busque lá, na sua alma, no seu ser de luz, e depois que você acreditar em você, não é que não vai ter problemas, não é que não vai ter desafio, vão ter muitos, mas esse acreditar, essa fé, te leva em lugares impossíveis. Rapaz, a Clara a gente conhecia, né? Já há algum tempo. Mas eu conhecendo hoje, rapaz, não tenho nem palavras. O quanto esse podcast foi importante, vai ser importante para quem está assistindo, o quanto você é importante, né, para sua cidade, para Pé de Serra. Eu acredito que tem muitos jovens, muitas crianças com esse sonho, né, de chegar em lugares grandes, chegar em lugares que são direitos dela, né? E esse podcast também traz uma máxima, né? Olhar para frente, para onde você quer ir, mas nunca esquecer de onde você veio, né? E, rapaz, com entrevista Que fantástica. bom, né? Que já trazem aposto, né? Sim, sim. Então, de Pé de Serra para o mundo, e cearense, tô tirando o crachá. Eu tiro um crachá para eles. E eu também tiro. Oh, obrigada. É só isso, tá encerrando. A gente poderia ficar aqui a noite toda com Rígia, mas o repórter é meio emocionado e aí parar com sempre. Então a gente tá ficando por aqui, Rígia. Seja bem-vinda, volte sempre. Assim que precisar da gente também, pode contar com a gente. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Ana. Pessoal, eu tirando o crachá de hoje fica por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu!